Construí minha vida e meu lar com meu próprio esforço. Mas em uma reunião de família, eles me encararam e disseram: esta casa não é mais sua. Eu não entendi por quê, até o meu irmão aparecer sorrindo. João, aos 55 anos, vivia a vida que sempre sonhou, em um bairro tranquilo, em uma casa que era mais do que um lar. Era uma memória viva, a casa dos pais. Uma herança construída, não com tijolos e cimento, mas com afeto e carinho. Após o falecimento de seus pais, João herdou a casa. Não houve disputa. Ele era o filho mais velho, o pilar da família. Seu irmão, Pedro, o mais novo, era o aventureiro. Viajou, morou em outros países, nunca se interessou por morar perto. A casa de família ficou com João, e ele a transformou em um ninho de paz. Sua esposa, Ana, e seus 2 filhos construíram uma vida ali. Os netos dos seus pais corriam pelo mesmo jardim onde ele brincou. O cheiro da comida da mãe ainda parecia pairar no ar. Cada canto uma lembrança, cada parede uma história. A casa de família era o ponto de encontro. Os domingos eram sagrados. Todos se reuniam. João, sua esposa, seus filhos, seu irmão Pedro quando visitava. Era a união da família, um legado que parecia intocável. A casa, no entanto, representava algo a mais. Era um símbolo de estabilidade, de pertencimento. Era a certeza de que, apesar de o tempo passar e as pessoas partirem, o amor de seus pais continuava vivo. João jamais imaginou que esse mesmo amor seria a causa de sua ruína, que o alicerce que ele tanto zelava seria a fonte de uma traição tão cruel. A casa era a herança de uma vida inteira, e de repente, se tornou a maldição de sua família. Capítulo 2. O pedido absurdo e o segredo revelado à visita de Pedro era sempre motivo de alegria, mas desta vez, a alegria foi curta. Pedro chegou sério, sem o sorriso de sempre. Ele pediu para conversar a sós com João. João, preciso te pedir um favor. Ele começou. É algo muito importante para mim, para a minha vida. João, um homem que daria vida por seu irmão, ficou pronto para ajudar. O que você precisar, Pedro? Eu quero a casa, Pedro disse, sem rodeios. A frase ecoou na mente de João. A casa mais Pedro. É a minha casa, eu sei. Mas eu preciso dela. Minha vida inteira foi uma farsa. E a chave para minha salvação está nesta casa. João ficou confuso. Do que você está falando? Pedro hesitou. Ele olhou para o chão, a voz baixa. João, você se lembra do pai? Claro, o que tem ele? Ele não era seu pai biológico. O chão se abriu para João. A frase era um absurdo. Uma mentira. Como assim, Pedro? Você está louco? Não. Nossa mãe teve um caso. Você é filho de outro homem, de um homem muito rico. E ele deixou a casa para você, mas com uma condição. O herdeiro legítimo, o filho dele, teria que ser o proprietário. Ele te deixou a casa porque você era a única pessoa na família que não tinha ambição. Ele sabia que você daria a casa para o meu pai, mas ele nunca imaginou que o meu pai morreria antes de você. A revelação foi como um soco no estômago, um segredo guardado a 7 chaves. A vida de João era uma mentira. Seu pai, aquele que ele tanto amava, não era seu pai de sangue. Ele era um filho ilegítimo. E a casa, uma herança de um homem que ele nem conhecia. O que você acha dessa história até agora? Capítulo 3. A traição e a expulsão. A revelação foi apenas o começo. João se sentia um estranho em sua própria vida. Mas o choque deu lugar à indignação. Ele olhou para Pedro. Por que você está me contando isso agora? Acontece que esse pai biológico morreu. E ele fez um testamento. Ele deixou todos os bens para o meu pai. Mas o testamento diz que se o meu pai estivesse morto, todos os bens seriam passados para o irmão mais novo. João estava perplexo. Você está dizendo que a casa é sua. O testamento diz que os bens seriam passados para o irmão mais novo. Mas a casa é a sua casa, não a minha. Eu preciso dela para me casar. A minha futura esposa quer a casa. A verdade nua e crua. A ganância se revelou. Pedro queria a casa de volta, a casa de João. E para isso, ele não hesitou em usar uma mentira. O dia seguinte foi um pesadelo. A família de Pedro, a esposa e os filhos, chegaram na casa de João. A esposa de Pedro o olhou com desdém. Não vamos discutir. A casa é nossa. Você tem que ir embora. João se sentiu invadido. A intimidade de sua família foi violada. Eles entraram na casa, pegaram as chaves e o expulsaram. Eles não o jogaram na rua por causa de uma herança. Eles o jogaram na rua para dar a casa a Pedro. E o motivo era inacreditável. O testamento, uma farsa, uma mentira criada por Pedro para obter a casa de João. A traição foi cruel. João se viu na rua, sem lar, sem família e sem chão. Obrigado por estar conosco até aqui. O melhor ainda está por vir. Capítulo 4. A batalha legal e a busca por justiça. João estava desamparado. Com a esposa e os filhos, ele procurou abrigo em um hotel barato.
A dor da traição era insuportável, mas a tristeza deu lugar à raiva, e a raiva, à determinação. Ele não podia ficar parado. Ele não podia permitir que uma farsa destruísse sua vida. João procurou um advogado, um homem sério, experiente em casos de família. O advogado ouviu a história com atenção. Senhor João, o que eles fizeram é crime. Eles cometeram fraude. Eles te expulsaram de uma propriedade que é sua. Nós vamos lutar. E vamos vencer. O processo começou. Uma batalha legal contra o próprio irmão. O advogado de João pediu a anulação do testamento. A fraude foi desmascarada. O testamento era uma falsificação, uma mentira criada por Pedro para se apossar da casa. As provas se acumularam. Testemunhas foram chamadas. A esposa de Pedro, que havia participado da farsa, confessou: ele me prometeu que iríamos morar na casa de João, que ele iria fazer a vida dele. Eu acreditei nele, mas não é certo. O juiz, em seu veredicto, foi claro. A casa pertencia a João. Pedro havia cometido fraude. Ele seria punido. A justiça foi feita. A vitória era de João. Mas o que a justiça poderia fazer contra a dor da traição? O que a justiça poderia fazer para consertar uma família partida? Capítulo 5. O recomeço e a lição do preço da família João e sua família voltaram para casa, mas a casa não era a mesma. A alegria foi substituída pela tristeza. As paredes pareciam sussurrar a dor da traição. João se sentou no sofá. Olhou para as fotos de seus pais. O pai que o amou incondicionalmente. O pai que o criou como filho, o pai de verdade. O amor dos seus pais não era uma mentira. A casa, a herança, não era sobre dinheiro, era sobre fato. Era sobre um legado de amor. Ele ligou para o irmão. A voz de Pedro era de arrependimento. João, me perdoe. A ganância me cegou. E you perdi tudo. Você não perdeu tudo, Pedro. João respondeu. Você perdeu a coisa mais importante. A sua família. João e Pedro não se reconciliaram. O trauma da traição era grande demais. O amor de irmão se quebrou em 1000 pedaços. José mudo. Ele vendeu a casa. O dinheiro não podia consertar a dor, mas poderia dar a ele e à sua família um novo começo. A lição que ele aprendeu foi dolorosa. Que o dinheiro, a ganância, pode destruir a coisa mais sagrada que existe. A família. Que o amor não tem preço. E que a lealdade, quando perdida, é impossível de ser recuperada. Se você se identificou com essa história, deixe seu comentário abaixo. E se você gostou deste vídeo, por favor se inscreva no canal. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo histórias como esta.